Olá você que nos acompanha aqui pelo Cuiabrasa Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. E antes de eu apresentar meus convidados de hoje, queria dizer para você que esse podcast está sendo gravado aqui nos estúdios da MD. Você que deseja gravar o seu podcast, fazer a sua produção audiovisual, temos aqui estúdios, seja esse de podcast que você está vendo, como outros estúdios multiuso também, né, para você gravar a sua produção, seja o que for, né? E também oferecemos auditório para você fazer a sua reunião, né? Auditório climatizado, com data show, lousa digital, né, com disponibilização de filmagem também, tudo para a sua produção, né? Então basta que você aponte seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí para entrar em contato com a equipe da MD, que está prontinha para receber o seu contato e te atender com a maior alegria. E comigo aqui hoje estão eles, a Alessandra e o Silvano, que eles são engenheiros da Abrangente Engenharia. Sejam bem-vindos. Obrigada, Lucas. Que maravilha. Abrangente, fala um pouquinho pra gente da Abrangente Engenharia, tipo de serviço que vocês prestam, pra gente entender certinho. Então, a Abrangente é uma empresa de engenharia, né, e Uhum, arquitetura. A gente faz toda a parte de contratação de... A gente faz toda a parte de uhum, projetos e também a parte de gerenciamento de obras. Então, desde o início que a pessoa desejar construir, uhum, a parte até de ajuda na escolha de um terreno, a gente dá a orientação técnica para isso. E a gente também mexe com a parte de prevenção e combate a incêndio e toda a parte também de certificações, enfim. É um uhum. leque de engenharia bem grande que a gente atua. Tá, então essa parte, tipo, se eu quiser, então, sei lá, construir, reformar alguma coisa assim, eu não entendo disso aí, né? Sei lá, vou lá e contrato um pedreiro qualquer, às vezes o pedreiro vai lá e faz uma coisa, parece que ficou bom, mas não ficou. Seria mais ou menos por aí, nesse trabalho de obras, assim, obras não, de projetos que vocês fazem? Tipo, essa análise, como que funciona? Então, isso aí é uma coisa até que a gente estava conversando, né? Uhum. A contratação de obras e serviços de Uhum. engenharia, ela já começa uma coisa que já é um serviço de engenharia. Contratar serviço de engenharia já é um serviço de engenharia. Então, às vezes, para uma pessoa que não é engenheiro, contratar e receber serviços de engenharia às vezes é um pouco complicado. Uhum. E a gente tem vários exemplos no escritório, né? De a gente receber projetos, da gente ir em obras que a pessoa teve uma experiência ruim, ou às vezes que o cara contratou um pedreiro, né? E também teve uma experiência ruim. Então a gente orienta sempre, né? Que se você for contratar, quando você pensar em contratar um serviço de engenharia, antes disso você contrata um engenheiro para que você possa ter Uhum. uma orientação, né, de quais os serviços que você deve contratar Uhum. para que você tenha as suas necessidades atendidas. Porque a pessoa, ela quer fazer uma obra, ela precisa de um serviço de engenharia, mas ela não sabe exatamente quais os serviços que ela precisa contratar. E quando ela contrata, ela também não tem a exatidão ou ela não tem como receber esses serviços exatamente e analisar se foram entregues de acordo com as necessidades dela. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente orienta é que quando você for contratar qualquer serviço de engenharia, antes disso você já se oriente com o engenheiro, né? Uhum. Para que essa contratação e esse recebimento de serviços seja feito por um profissional de engenharia. Porque senão, já no começo, você corre o risco de Uhum. ter algum problema. Entendi. E vocês trabalham com todas as etapas do projeto, desde a parte de arquitetônica, tudinho? Como que é? Isso. A abrangente engenharia, ela, como o próprio nome já diz, né, abrangente, né? A gente tem um leque muito grande de serviços que a gente oferece. Uhum. Então a gente até gosta de quando o cliente vem até a gente no começo, quando ele tem a ideia que Uhum. ele quer fazer alguma obra ou contratar algum serviço de engenharia, porque aí a gente tem a chance de dizer para ele quais os serviços que ele precisa e a gente pode orientar ele
exatamente, né, o que ele precisa contratar e tal, né? E a gente pode oferecer uma gama bem grande de serviços para ele, tanto projeto arquitetônico, e aí o projeto arquitetônico já tem um leque grande, né? Porque você pode contratar ou só o projeto legal, ou o projeto executivo, projeto de interiores. Então, só para contratar o projeto arquitetônico já tem um leque grande. E a pessoa tem que saber, né, o que é difícil. Porque às vezes, muitas vezes, uma coisa que a gente discute lá no escritório, o cliente faz uma casa, a casa dele. Então, imagina a dificuldade de você que vai construir uma vez na vida, né, saber exatamente o que você quer. Então, procurando a gente vai poder orientar. Falar, olha, o que você vai precisar para você construir e ter o mínimo de problema na execução é isso, né? E até existe uma máxima na engenharia, eu acho que não seria nem da engenharia, né? Seria até do mercado. Quanto mais você planeja, quanto mais tempo você gasta no planejamento, menos tempo você gasta na execução. Isso é uma coisa certa. Com certeza. Né? Então, se você faz um projeto bem definido, bem estudado, bem compatibilizado, menos tempo você vai gastar na execução. Porque imagina só, se você tiver uma equipe de engenheiros, arquitetos, né, para pensar em cima dos problemas que você vai ter na execução da sua obra. É uma equipe capacitada. Agora, imagina se você só traçar algumas linhas e mandar isso aí para a obra. Quem vai resolver os problemas são os pedreiros, às vezes até os serventes. Nada contra, lógico, cada um na sua função. Mas eles não são capacitados para resolver certos tipos de problemas. Claro. E isso pode vir a gerar retrabalhos, desperdícios e custos, ou custos elevados e até algumas, a gente chama de patologias, que são as doenças das obras, né? Então, a gente tem um leque grande de serviços a oferecer e mais que isso, acho que a gente tem... hoje a gente tem uma experiência grande, eu e a Alessandra, né? Então, a gente pode orientar o cliente até quais serviços que vão atender a necessidade dele, né? Aí até pelo fato da expectativa de cada cliente, né? Então, o que o cliente quer realmente, a expectativa dele vai dizer também o que ele, por exemplo, até o terreno que ele vai adquirir, né? Então, toda essa parte legal a gente cuida, desde do início, né? Da parte de prefeitura. A gente mexe também com a parte de projeto de prevenção e combate a incêndio. A gente faz projetos certificados, selo Procel, né? Então, a gente tem essa gama eu sou certificada do GBC Brasil Casa. Então, a gente... Mesmo que os projetos nossos não são certificados, a gente já tem o pensamento de fazer o projeto já pensando em sustentabilidade, em conforto térmico, conforto acústico, que faz diferença, né? Bom demais. Essa certificação que você fala tem a ver com isso, não? Sustentabilidade. Sim, tem a ver com isso. O selo Procel na verdade... qual é a eficiência do consumo dessa edificação, o que ela consome de energia de um período de um ano, entendeu? E aí, se como é um ar-condicionado, por exemplo, selo Procel A, você está comprando um ar mais eficiente, significa que ele consome menos energia. Isso também vale para projetos e para obras, porque aí a certificação garante que essa obra e esse projeto, ele consome menos energia. Entendi. Entendeu? E chega nessa conclusão de que forma, assim, tipo, o projeto em si, sei lá, vou falar uma coisa bem leiga, tá tipo pé direito, mais alto, mais baixo, alguma coisa assim, que tem a ver? Sim, vai olhar toda a parte envoltória, que são as paredes, a parte de esquadrias, toda a parte de ar-condicionados, equipamentos lá dentro dessa edificação. Então, se faz uma simulação de uma certificação
sua certificação real e uma certificação que seria a ideal. E aí você vai classificar se ela vai ser A, B, quanto a sua real ela vai ser mais econômica na que tem de referência. Então, assim, a gente faz todo o estudo para que a sua edificação consiga obter o selo Procel A. Né? Isso mesmo depois de já construído ou antes do projeto iniciar? É o ideal que seja antes, a concepção inicial no projeto, porque isso vai fazer a diferença. Para você certificar uma obra pronta, aí é um retrofit, é uma outra forma, é diferente. Então, a gente tem esses conceitos dentro do escritório de certificação, de eficiência energética, de consumo, de gastar menos em função. Tudo a gente pensa no custo menor de obra, não perdendo qualidade. A gente fala sempre que a gente, além de projetos, fazemos gerenciamento de obras. Então, a gente fala, esses gerenciamentos são todas as fases do projeto, da obra em si, né? A gente gerencia toda a construção, contratação de pessoas, mão de obra. E, então, a gente vai para buscar a economia de forma que a gente vai ter garantias de todos os fornecedores, de forma que a gente vai... Então, a melhor compra, que a gente fala muito no escritório, nunca é o menor preço. Então, se a gente falar um pouco de compras de produtos, enfim, de serviços também. Mas, então, o que o Silvano estava até falando em projetos... Planejamento, projeto é a fase do planejamento de uma obra, né? Então, um projeto bem feito, bem pensado, estruturado, vamos dizer, um projeto 100% bom, ele vai ter uma obra boa, em uns 80%. Então, se a gente tiver projetos ruins, a obra, com certeza, vai demorar mais, vai ter trabalho, né? Mudanças e alterações que não estavam bem pensadas, que foram mudados no decorrer da obra, enfim. Então, quanto maior tempo de planejamento de projeto, melhor a gente vai ter melhor o tempo diminui durante a obra e, consequentemente, a gente vai ter melhores assertividade uma maior assertividade dentro da obra em si, né? Eu acho que é isso. Entendi. Só para corroborar com o que eu falei sobre a questão de receber serviços de engenharia, né? Eu sei que a gente já passou desse assunto. Não, a gente está podendo voltar tranquilo. Mas tem dois casos que a gente passou há uns 2, 3 anos aí, nos últimos 3 anos, que eu me lembro, que foram assim, um para um lado, outro para o outro. Um caso que a gente recebeu, os projetos não eram do nosso escritório, né? Mas a gente recebeu todos os projetos para executar a obra. E aí, quando a gente foi analisar os projetos, né? A parte estrutural do projeto, pela parte de fundação, ela era um pouco insuficiente para a execução, né? A gente percebeu que se a gente executasse como estava no projeto, provavelmente a casa ia se encher de trinca nas paredes, né? Então, isso é um serviço que a gente faz também. A gente recebe os projetos antes de qualquer coisa, a gente dá uma boa analisada, né? Para poder executar. Então, teve um projeto que a gente teve que até que aumentar um pouquinho a estrutura, né? E aí, daí para frente foi tranquilo, né? E já teve um outro projeto que nós recebemos algum tempo atrás também. Nós recebemos projetos prontos, né, para executar. E aí a gente teve que sentar com o cliente e falar com ele. Falou, olha, eu acho que a gente consegue dar uma enxugada nisso aqui. E aí só a gente refazendo, pagando um novo projeto estrutural, não que o outro projeto estivesse errado, não é nada disso, tá? Mas com uma visão diferente, um lançamento diferente, né? Uma casa até pequena, 200 e poucos metros quadrados. Só nessa revisão de projeto, um lançamento diferente, uma concepção diferente, mantendo a mesma fachada, a mesma estrutura,
Só nessa revisão nós conseguimos economizar R$70 mil. Caramba! Então, são serviços que a gente faz no escritório e que leva em conta também a experiência que a gente tem, lógico, né? Não são 2 anos, são mais de 25 anos, né? Então, que a gente consegue analisar, né? De contar histórias aqui, Ah, a gente imagina. tem um monte. Se a gente for contando história, tem um monte. tem um De monte. clientes que chegaram e é previsão de gastar tanto e a gente vê que na realidade não ia gastar o dobro do que ele imaginava. Caramba. Não, isso é dia a É que ele dia. deve achar, né? Vai construir só um, né? Levantar um E aí a puxadinho, gente, tá? sem precisar ir muito longe, a gente tem a experiência nossa, porque a gente faz porque assim, a gente faz projeto, a gente gerencia obras, mas essas obras que a gente gerencia, nem sempre os projetos são nossos. A gente faz o que o Silvano falou. Tem, Esse caso que ele falou, são casos que vêm projetos de outros profissionais para nós e a gente só vai fazer a parte de obra, gerenciamento. Então, o cliente já estava com esse projeto arquitetônico, já está maravilhoso, lindíssimo. A questão é que a expectativa do cliente na parte financeira de custos da obra não batia com a realidade do que é o mercado hoje. A gente sabe, a gente tem parâmetros de CUB, né, do Sinduscon, enfim. E a gente tem também a nossa realidade dentro da empresa, que a gente faz o relatório de custos, a gente apura os custos de toda a obra, a gente entrega ao final para o cliente, ele sabe, ó, a minha obra custou tantos reais o metro quadrado. Então, a gente faz... Aliás, essa é a primeira coisa que a gente faz com cada cliente que chega no escritório. Posicionar ele financeiramente. Pezinho no chão, né? Você vai entender. A gente tá? pergunta a expectativa, A gente trabalha né? com a verdade. A gente nunca fala mentira para o cliente. A primeira coisa que a gente faz é colocar ele na realidade. Fala, olha, não, digamos que assim, num termo médio, uma casa de um padrão de condomínio fechado, digamos que ela está R$4.500 o metro quadrado. Às vezes o cara chega, porque na minha casa eu vou gastar R$2.500 o metro quadrado. Como, né? Como que é a sua casa? Aí ele chega, não, eu vou fazer assim, 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 assim. Falou, olha, você precisa fazer uma provisão financeira de R$4.500 o metro quadrado, senão vai chegar no meio da obra e vai acabar o dinheiro e você vai falar que você pensou que ia custar tanto, ou você previu tanto, mas não é que que a casa ia custar isso, mas é que a sua previsão estava abaixo da realidade. Né? Então, a primeira coisa que a gente faz no escritório, a grande maioria das vezes, é posicionar o cliente sobre a realidade das coisas, né? Até porque engenheiro, a gente é muito, eu até falei hoje lá na Unic, a gente é cartesiano. A gente é muito cartesiano. Né? Isso ajuda a gente até você pode perceber que tem muito engenheiro que é administrador de empresa e no mercado global, inclusive, né? Porque a gente é cartesiano, então a gente não fica divagando muito, né? A gente vai no que é a realidade, né? Então a gente posiciona os clientes. É uma das primeiras coisas que a gente faz. Esse caso aí, a gente teve que posicionar o cliente, aí teve que revisar o projeto. E a gente às vezes é até muito direto, né? Nessa área, nesse posicionamento, Tem né? que ser, né? Senão o cara vai dar ruim pra ele lá na frente, lá. A Imagina. gente tenta avisar de todas as formas, né? E você falou, a nossa experiência, a gente já passou e falar para você, obra cada uma ou cada projeto é parece que você... Acontece coisa que você fala, nossa, eu achava que eu sabia tudo, mas nunca a gente sabe. Cada um caso Você novo, contar né? é um caso novo. E a gente... E assim, a construção, a obra em si, você ouve muito, né, as pessoas falarem, eu não vou construir, eu quero tudo pronto, nunca eu quero construir, porque a dor de cabeça que né? E realmente, a obra é problema todo dia. A nossa função é resolver problema todo dia. A gente tá lá, nós dependemos de pessoas que trabalham conosco, né?
tem uma equipe muito grande de gestão de obra, de pessoas terceirizadas. Então, tem a parte de empreiteiros, que aí tem mão de obra direta, né? Que é o mestre de obra, é o pedreiro, é o servente, é o carpinteiro, o eletricista, enfim. Aí você tem a parte de esquadrias, que é outra empresa especializada, a parte de gesso. Então, você tem a parte... Então, a gente tem que gerir todos. Um maestro. Mais o cliente que está ali, que você tem que passar. Então, assim, a parte que nós trabalhamos de gerenciamento, ela é muito... Como você vai falar, assim... Ela é bem personalizada. A gente trabalha com... O nosso trabalho é um trabalho muito personalizado nas obras em função disso. É muito do que o cliente, a necessidade do cliente. Então... O ideal sempre é que as expectativas do cliente sejam sempre faladas desde o início, para que a gente fique tudo muito claro, né? E é um trato de confiança. E aí, às vezes, acontece, eu levei fulano lá e fulano falou isso para mim, e ciclano. Às vezes, a gente tem que dar aulas da parte de engenharia, explicar a parte técnica, porque fulano falou isso, fulano falou aquilo, e o cliente fica sem saber, e a gente fica... Então, em quem eu vou acreditar, né? Então, assim, a escolha do cliente dizer, dá dor de cabeça? Dá se você entrar. Nosso trabalho de engenharia, isso é o nosso trabalho. Nosso métier, a gente está acostumado, né? Deixa que a gente resolve. Se você... Então, assim, até a dor de cabeça na obra é uma opção do cliente. Quanto mais ele for na obra, mais ele vai ter, porque é obra todo dia, tem coisa para resolver e solucionar. Então, a gente tenta, né, lógico, a gente, assim, nós também erramos, né, a gente também não é perfeito, mas a gente busca tá acertando, ver e corrigindo e vendo, tudo a gente pergunta pro cliente, porque ele é que vai, se é uma residência, ele que vai morar, se é, né, uma empresa, ele que vai trabalhar, aquelas pessoas ali tem que estar... Se realmente as coisas, olha, você pensou desse jeito, realmente vai dar certo, o que você quer é essa expectativa. Tem um cliente que fez uma obra toda pré-moldada, com placas pré-moldadas, e ele não gosta de nada aparente pré-moldado, trinca, ele gosta tudo embutidinho. Então, assim, a expectativa dele era uma e a realidade do projeto foi outra. Então, esse início da obra, dos projetos, normalmente, é o que faz a diferença. E a gente entendeu que o cliente... A gente, às vezes, até meio psicólogo, né? Entendeu o que o cliente precisa. A dor dele. A dor, porque realmente é um sonho. Normalmente, a pessoa está construindo, né? Para a vida inteira. Você não faz uma obra para durar 5 anos. Normalmente, vai durar 20, 30, 40, 50 anos. Né? E nós somos responsáveis por a gente realiza sonhos mesmo, né? Então a gente precisa estar interagindo com o cliente, entendendo a necessidade. Se esse entendimento não dá certo, que às vezes acontece, né? Aí a gente pode ter percalço, mas assim, o ideal é o cliente ser bem sincero também, às vezes, no que ele está querendo, no que ele está buscando, né? Tem cliente que já chega e fala, olha, tá aqui a foto como que eu gostaria da minha casa. E a gente acha super legal. Sim, legal. Sai para ir olhar se ele é uma residência, vamos olhar as casas, o modelo que eu gosto. Porque não vou fazer uma casa para eu morar. Nem para o né? A gente tem as nossas realidades, cada um tem a sua. Então, cada um tem que entender a sua necessidade. Então, o cliente faz parte de todo esse processo. Então, e aquela questão que você disse assim, agora a respeito de um projeto que chegou para vocês, falou, nossa, isso aqui não vai dar ruim, né? Vai rachar, vai estar... Já aconteceu se do cliente chegar, não, faz assim mesmo, eu confio nesse projeto e tal. Já aconteceu casos assim? Não, nesse caso a gente não faria. Nesse caso em específico, que eu contei para você, a gente não faria, porque a gente acabaria ficando responsável, Entendi. Né? E eu tenho certeza que daria problema, porque a gente tinha analisado. Então, nesse caso, eu não faria. Outras coisas estéticas, talvez, que a gente não concordasse tanto, que a gente poderia até fazer. Mas, nesse caso, era um problema estrutural, que eu sabia que ia dar problema lá na frente, porque a gente tinha feito uma avaliação, né?
a viga de sustentação das paredes não tinha capacidade suficiente de resistir nem ao peso da parede. Meu Deus. Aliás, nem ao peso próprio da própria viga. Então, como o cara fez esse projeto aí, ele escorregou a caneta lá no cálculo. Ele deve ter contado com o suporte do terreno. Entendi. Só que não se pode fazer isso, né? Mas a gente viu a tempo e é uma responsabilidade do engenheiro que vai construir, que vai executar, verificar mesmo, é uma responsabilidade. Ele não pode alegar, o problema do projeto não é problema dele, sim, né? Então, nesse caso, a gente não faria. A gente teria que abrir mão. Entendi. Infelizmente, eu ia perder dinheiro, mas eu ia ter perder o cliente, mas não ia ter. A responsabilidade se constrói, ia ser muito pior, né? Ia ser muito pior. Isso acontece mesmo. Tem coisas que a gente... E aí, parte técnica, assim, às vezes, na obra, a gente, às vezes, é até meio rígido com o cliente. Fala, não, tecnicamente, tenho que fazer assim. Não vai fazer do outro jeito, porque eu sei que já deu problema, vai dar problema. Já teve casos de fornecedores que, esse fornecedor não vai me atender porque ele não faz mais assim, então não serve. Isso a gente faz, porque é a nossa responsabilidade. Nossa, que loucura, né? Então tem gente que quer arriscar de todo custo mesmo, né? Que coisa, tem. Né? A gente teve casos de um cliente ele contratou uma empresa que estava fazendo a obra dele. Essa empresa, por conta própria, mudou toda a fundação da obra aqui, né? O alicerce, a fundação lá, a forma de fundação que estava sendo no projeto, fez por conta e cabeça deles. Sem revisar projeto, sem nada. E gastou, assim, muito mais, porque fez uma concepção de projeto de estrutura que não seria melhor para aquela obra. Por que acontece? Você tem hoje muitos softwares, a gente tem muitos programas de computadores que nos ajudam. Hoje, na parte de engenharia de projetar, mas são ferramentas. É igual vocês, quando vão, né, formatar, vocês têm um trabalho lá de olhar, de verificar, que se você jogar numa inteligência artificial, ela vai fazer algumas coisas, mas a pessoa... O ser humano ainda tem a capacidade que a gente tem que analisar a parte técnica realmente, se o que o programa está me falando é a melhor forma. Porque eu tenho as características técnicas que eu tenho que considerar em projeto. Então, tem profissionais de engenharia que fazem projetos só achando que programa faz projeto, não faz. Toda a análise técnica, é responsabilidade do profissional. Então, a gente tem que analisar isso. Lá no escritório, a gente fala bastante. Então, a gente vê projetos, a gente olha, gente, né? Programa é uma ferramenta de trabalho que nos ajuda muito. Hoje em dia, quando a gente trabalha muito em projetos que é BIM, você já ouviu falar? O BIM. São projetos que é uma construção virtual. Você fazer ele... construir... um modelo tipo 3D. Modelar assim. 3D que a pessoa... que a pessoa vai conseguir visualizar de forma melhor. Como vai ficar as instalações, as tubulações de água, esgoto, elétrica. E aí nós também conseguimos construir virtualmente... se demanda um tempo de projeto, que é aquele planejamento bem feito que a gente está falando, e a gente consegue compatibilizar todos os projetos, a arquitetura com a estrutura, com o hidrossanitário, que é a parte de esgoto, de água, com a parte elétrica, com a parte de ar-condicionado, para que não esteja, quando você vai lá executar, tá aqui o ar, mas eu tenho um pilar no meio, não posso instalar o ar ali. Você já vai resolvendo as interferências... ali naquele projeto que é aquela imagem tridimensional, né? Então, na própria imagem tridimensional, você já vê passando os tubos. Tipo um raio-x da obra, assim. Exatamente, online ainda, exatamente. Né? Isso, antes de construir. Então, a gente faz esse serviço especificamente também só de compatibilização. A gente faz lá no escritório. Então, a gente está fazendo um projeto grande, a gente está fazendo de um terminal de passageiros, e inclusive que a gente fez toda essa parte de compatibilização.
E aí também não é só usar o programa, também tem toda a análise técnica nossa para a gente, não, isso aqui tá certo. O ar-condicionado estava aqui, o tubo de água estava passando no meio dele no projeto. Peraí, gente, a gente definiu alturas para que não tivesse conflitos e mesmo assim teve. Mas aí quando pôs todo mundo junto para conversar e olhar... porque nisso aí cada pessoa faz uma parte... São projetistas. O choque dá depois, é isso? A gente tem uma equipe multidisciplinar de projetista, né? Cada um, porque assim, na engenharia é um leque, né? Como a gente está falando. Eu não consigo fazer todos os projetos, né? Então, para isso, a gente tem um engenheiro que faz a parte de estrutura, tem um engenheiro que faz a parte hidrossanitária, que é hidráulico e esgoto, tem um engenheiro que faz o ar-condicionado, que é um engenheiro mecânico. Então, entendeu? Então, tem vários profissionais que trabalharam junto desde o início do projeto, do processo, foram falando, a gente foi dando as premissas de projeto para todo mundo trabalhar junto com o projeto de arquitetura, né, que veio, e aí a gente com isso juntou todo mundo. Tá com conflito, fulano, cada um vai arrumando sua parte. Aí você vai mandando para cada profissional o que ele tem que mexer na parte dele para que o projeto fique sem conflitos. E aí, é uma conversa de todos, né? É uma equipe mesmo, multidisciplinar, que se falam, que a gente tinha reuniões online, reuniões presenciais, e definições de concepção de projetos, às vezes também definições do cliente, desejos do cliente. Eu não quero que É a parte mais difícil, normalmente. Mas é a parte que a gente tem que mais atender, porque ele está nos contratando para isso mesmo, para a gente resolver. E ele passando os desejos para nós desde o início, que é o que eu falei, né? Que a gente consegue ser mais assertivo no processo desde o início. Então, a gente está fazendo, a obra já está em execução, a gente está revisando ainda coisas que eles fizeram, alterações, mas é um projeto bem legal, bem ousado, bem bonito. Então, assim... E a gente faz, na verdade, projetos no Brasil inteiro, né? Então, a gente tem projeto em Roraima, tem projeto em Minas, São Paulo, Brasília, Maranhão, Então, viaja bastante, então, para... Como é a área de projetos, a nossa equipe, a gente consegue fazer os projetos aqui, né? E atender lá. A gente vai a execução a gente não faz fora. Às vezes a gente viaja, mas não é tanto. Faz uma visita. Faz visitas técnicas, faz reuniões, né? A gente fez trabalhos em Brasília para a Nova Cap, que a gente fez. Ia lá, tinha as reuniões presenciais que tinha que fazer. Então, também foi uma equipe toda multidisciplinar. Então, a gente tem que... Em São Paulo, nós fizemos vários projetos de prevenção e combate a incêndio. Aí rodamos várias cidades de São Paulo. Centro também. de distribuição grande. Mas prevenção e combate a incêndio seria exatamente o quê? Apesar do nome já dizer, mas na prática, sim, como que funciona? Tipo, pega uma estrutura que já existe e... Pode ser tanto uma estrutura que já existe e você fazer um projeto de prevenção e combate a incêndio, né? Que são os extintores, que são os sprinklers, que são aqueles chuveiros automáticos, se houver a necessidade, né? As saídas de emergência, vários dispositivos, né? Dependendo da necessidade de cada local, do grau de risco. Tem um estudo complexo para cada edificação, né? Tem as legislações, né? Cada estado tem a sua legislação específica sobre prevenção e combate a incêndio. Mato Grosso, por exemplo, áreas menores, construções menores que 750 metros quadrados, aí você tem que ter um projeto específico que vai para o Corpo de Bombeiro analisar e aprovar. E você vai ter um certificado de aprovação desse projeto. E aí depois você vai elaborar o que está os preventivos exigidos, mínimos necessários para falar que essa edificação ela tem segurança, né, contra incêndio, porque a segurança de prevenção é que no início do fogo, né? Porque se você fogo já alastrado, você não vai mais apagar, o bombeiro que vai assumir. Então, é você garantir que no início do foco você consiga combater.
Então, dependendo do tamanho da edificação, do tipo de edificação e qual é a ocupação daquela edificação, aí você vai ter os preventivos pela norma, pela legislação. Uhum. Então, cada estado que a gente faz de cada projeto de cada estado, a gente tem que estar analisando toda a legislação daquele estado e fazendo as aprovações de acordo com o que o Corpo de Bombeiros exige. Mas isso é mais em empresas ou também tem residencial? Residencial multifamiliar. De uma única unidade, não. Condomínios grandes que tem áreas, aí precisa. Uhum. Mas a parte residencial, não. É porque não se vê muito, né, esse chuveirinho. Os chuveiros, não. De casa, assim, né? Então, o que você tem? O tipo de construção, como eu falei, se a construção, se a estrutura de concreto armado, alvenaria, ou se é steel frame. Então, isso influencia também. Uhum. Porque você pode ver nos filmes nos Estados Unidos, a maioria tem os chuveiros, né? Uhum. Porque as construções lá são, na maioria, de steel frame. Steel frame é aquele aquele falsa? que você bate assim, é Aham. oco, né? Então, aquele tipo de edificação, de construção, ela requer uma maior proteção em alguns casos. Uhum. E a alvenaria, que a gente está com... o que é mais comum aqui no Brasil, que a gente tem maior quantidade, né? Aí não, já por si já são mais seguros. Então, diminui um pouco dos preventivos que você tem. Iluminação de emergência, as escadas, rota de fuga. E lugares que tem eventos de pessoas, que tem aglomeração. Então, tem vários... O Vim de Verde, o evento lá, eu que fiz o projeto de prevenção. Bacana. A gente faz para... Mas tá, beleza. O Vim de Verde agora é interessante. Ele foi na Arena Pantanal, né? Foi. Como que faz um trabalho de prevenção e combate a incêndio numa situação de uma estrutura que já está pronta, é gigante a estrutura, né? De uma outra pegada que é esportiva. Como que seria daí para fazer isso? Então, lá específico é assim, você pega o projeto... A gente pede o projeto, porque tem que ter um alvará de funcionamento local já do Corpo de Bombeiros para a área, para o que ela é, para esportivo ou não. E aí a gente manda para o Corpo de Bombeiros especificando todo esse evento. O número de pessoas que vão estar lá, a quantidade de arquibancadas, os setores das arquibancadas, o número de pessoas, fizemos para 20 mil pessoas. Então, aí, em função disso, vocês têm que ter, além do que já existe de preventivo no local, porque lá já tem um alvará, nós temos que cuidar das rotas de fuga, entendeu? Os brigadistas, Tinha bastante, que tem que ter todos eles certificados. A gente relaciona o nome de todos eles, vai para o Corpo de Bombeiro. Tem um prazo máximo para você entrar, né? Você não pode entrar tem tantos dias no máximo. Um evento que começa segunda, você tem que fazer 1 a 2 semanas antes para entrar no Corpo de Bombeiros para ir aprovar, enfim. Então, tem todo... Então, cada evento específico que tem um número acima de 1.000, se eu não me engano, pessoas, porque aí tem risco mínimo. Tem os níveis de risco também, conforme a população, o número de pessoas ali dentro. Então, vai aumentando o grau, se é risco médio, se é risco baixo, se é risco alto. Tem isso também. Então, a gente faz todo esse levantamento. As estruturas que são feitas e montadas, por exemplo, que foi as tendas, Verdade, os o palco, palcos, tudo isso tem os responsáveis técnicos que fizeram a estrutura, que montaram, que tem a RT, né, que é a anotação de responsabilidade técnica daquele serviço que ele fez, que a gente põe junto no processo. Então, porque a Arena está preparada para receber jogo. Aí do nada está um palco lá, né? Então, sei lá, se dá alguma coisa na fiação do instrumento, não sei o que, pega fogo, né? Deus me livre, mas assim, imagino que foi por esse lado, né? Isso. Pra Tudo evitar. que sai fora do que já está previsto lá, todo evento a gente tem que entrar com esse projeto no Corpo de Bombeiros para ser aprovado para o Corpo de Bombeiros fazer uma vistoria um dia antes na arena, né, no caso. E aí eles foram lá, vistoriaram, não tá ok,
aí o evento acontece. Nossa, interessante. É. Mas voltando ainda àquela questão do combate, prevenção e combate a incêndio em residências específicas, né? Falou que a alvenaria é mais segura, né? Comparado Sim. com, né? Mas já teve algum caso de cliente que fala, não, mas eu quero instalar aqui, sei lá, qualquer coisa que deu um curto-circuito aqui, eu quero uma... Tem cliente que A gente exige faz na isso? parte elétrica, a gente já cuida disso, né? Uhum. Em relação ao projeto elétrico, primeiro, ele tem que estar dentro das normas técnicas. Todos os nossos projetos têm que estar dentro das normas técnicas. É uma coisa que muito projetista, às vezes, não se atenta, não deixa se passar. preocupa e deixa. Então, as normas estão aí para que a gente tenha obrigação mesmo de estar lendo e entendendo o que exige, porque a gente tem responsabilidade técnica em cima disso. E aí, assim, o que a gente já teve de residência, pedir iluminação de emergência. Da gente instalar, né? Ah, acabou a energia, eu quero uma iluminação. De colocar extintor. Ah, uma hora que der um fogo aqui, eu preciso apagar alguma coisa, mas nada além disso. Um extintor que a pessoa tiver na Justifica. casa. Porque normalmente acontece algum problema, você vai lá no relógio, no Paga disjuntor tudo, né? e desliga tudo. É uma das coisas que às vezes a gente fala com o arquiteto, porque eu quero ficar escondido o quadro, não quero que apareça. Eu falo, olha, põe um quadro, alguma coisa que você tira, que tenha fácil acesso. Todo mundo tem que desligar o quadro elétrico de energia e lá desligar o disjuntor. Porque acontece muito, o povo, meu disjuntor tá desarmando. Vou lá e troco por um disjuntor maior. Pega, né, você tem aí vai lá e troca por um maior. O que é o disjuntor? É uma proteção. Porque significa que alguma coisa errada alguma coisa está acontecendo de errado. Ele está desarmando, porque está aquecendo o fio, porque alguma coisa tá errada. O disjuntor pode ter problema, pode também, porque tem, né, N marcas no mercado. Se você também não souber analisar, e é uma das coisas que a gente analisa bastante, a gente é bem criterioso em referente à qualidade dos materiais que vão ser instalados. Tem coisas que não dá para economizar, né? É complicado. É outra coisa que a gente faz também. Uma das coisas lá do escritório é indicar os produtos corretos a comprar. Então, por exemplo, a gente vai fazer um orçamento, tem marcas que não entram no orçamento, né? Então, se eu vou comprar um disjuntor, eu sei que tal marca não serve para a gente, ela não entra na cotação, né? Então, eu vou cotar os disjuntores que eu sei que são disjuntores que dão uma boa eficiência em várias lojas para saber o melhor preço. Tubos e conexões também é a mesma coisa. Então, a gente compra o material de qualidade e cota em diferentes lojas para conseguir o menor preço. É importante falar dessa questão elétrica nas residências, né? Uma das questões principais nas residências é a parte elétrica. Então, é importante ter um bom projeto elétrico que tenha todos os dispositivos de proteção, que não é só disjuntor, né? Tem os DPS, os DR, que tem que estar segundo a norma. E muita gente tira esses dispositivos porque... DPS, DR. Então, são dispositivos de proteção contra surto, contra choque, contra raio. Entendi, né? entendi. Então, por exemplo, se alguém botar o dedo na tomada, esse dispositivo ele desarma toda... se tiver uma área molhada, por exemplo, e der um curto-circuito, esse dispositivo desarma a energia. Bacana. Então, você não leva o choque. Entendeu? Só que o que acontece? Normalmente, se der qualquer curto-circuito dentro de algum aparelho da casa, esse dispositivo desarma também, avisando que tem aquele curto-circuito. Se tiver algum fio desencapado, se tiver algum, por exemplo, a pessoa faz instalação de luminárias no jardim. Se qualquer perda de corrente, né, no jardim, o dispositivo desarma. E aí chama um eletricista. O eletricista vai lá, a primeira coisa que ele faz é tirar os dispositivos de proteção. Puts. E aí funciona, mesmo com o curto. Aí o que acontece? A pessoa perdeu toda a proteção que ela tiver. Se uma criança for lá e colocar o dedo na tomada, leva choque. Cara, que loucura. Então, assim, a gente tem muitos casos, inclusive tem uma associação, já participei de palestra, tem uma associação, tem um representante aqui em Cuiabá, dessa questão de choques elétricos.
É uma das coisas que mais dá problema, é choque elétrico. E incêndios acontecem por choques elétricos. Tem milhares de mortes por choques elétricos no Brasil, né? Então, assim, é importante fazer um bom projeto e é importante executar com pessoas responsáveis também, porque às vezes já na execução da obra nova a pessoa já não coloca o dispositivo de proteção, porque ele já na execução, se o eletricista não executar direito, ele já começa a dar problema. E aí a primeira coisa que o cara faz é não colocar o DR, o DPS, o DR, né, os dispositivos de proteção. E aí funciona. Funciona porque... Nossa, eu fiquei tô até agora em choque do cara que... Os eletricistas que arranca, né? E mais o aterramento, uma outra coisa importante, o aterramento. O aterramento também não é só colocar 3 hastes. Muita gente tem isso na cabeça, né? Vou botar o terceiro pino põe ali, 3 né? hastes. Põe 3 hastes no chão, dá o aterramento. O aterramento você tem que medir o aterramento, porque senão você não vai ter a proteção nos seus equipamentos, né? Então, o aterramento também é importante. E muita gente não faz essa questão de aterramento. Nós não sendo engenheiro, nós somos engenheiro civil, né? E não somos engenheiro eletricista, mas a gente entende um pouco por conta disso. Nossa, e vivência mesmo, né? De ver as coisas de obra, de projeto, porque o engenheiro civil pode fazer projeto elétrico até de baixa tensão, né? Então, eu já fiz vários projetos elétricos. Hoje não dou conta, não tenho mais como fazer projeto, mas a gente entende disso, da parte de executar, né? E o que eu ia falar isso, do disjuntor que o Silvano falou, né? Vai lá e troca o disjuntor, põe um disjuntor maior, e daí de repente pegou fogo na casa. Porque o que estava desarmando, alertando ele. Outro erro é esse. Eu tenho um disjuntor de 10 amperes. Aí ele está caindo, eu pego e ponho um de 25. Não, está funcionando. Só que o cabinho que tem lá, o cabo que tem é um cabo que ele é pro de 10 amperes. Aí você colocou um de 25, vai passar uma corrente que vai pegar fogo no cabo. Entendeu? Da hora. Então você... pode dar de trocar às vezes dá de trocar, mas você tem que trocar o disjuntor, tem que trocar a fiação, tem que fazer um serviço. Refazer, né? Entendeu? Então, mas isso aí é um trabalho que você tem que fazer uma análise de engenharia e não uma troca ou um eletricista. A gente pede, normalmente a gente trabalha, chama os eletricistas, mas é o que a gente está falando, eletricista que a gente confia, que sabe que vai fazer. Até os nossos, o pessoal sabe que trabalha com a gente, principalmente na parte de eletrodutos, a gente é bem criterioso em relação às normas, né? Olha, mas aquilo ali que está usando não é de acordo com a norma. Por que nós vamos fazer fora da norma? Então, assim, são economias que não garantem, não vai acrescentar e aumentar o custo, só pelo contrário, você vai ganhar em qualidade, você vai ganhar em proteção da sua obra. E aí a gente sempre está orientando o cliente nesse aspecto, né? No que realmente vale a pena ele economizar e no que realmente fala, não, isso aqui você não é economia. Né? Se não é economia, a gente fala. E aí a nossa parte de trabalhar numa obra, se a gente começou dos projetos e vai para a parte de gestão de obras, que durante a parte do processo, que o Silvano, a gente falou lá no início, né, de averbar em cartório, a gente já vai orientando toda a parte documental para o cliente. Na hora de pagar os impostos, ISSQN, INSS, tudo já pagar o menor valor de acordo com o que ele está executando. Então, a gente já vai orientando e todas as notas fiscais, né, as coisas que precisam realmente ser recebidas em notas fiscais de serviço, enfim, para a gente já vai juntando o processo para que depois, no final, ele tenha tanto o custo realmente, quanto custou a obra dele, né? Ele tem o custo apurado e também que depois, ao final, ele consiga abater esses custos que ele teve dentro dos impostos que ele teria que pagar, mas ele já pagou. Entendi. Porque às vezes o cliente paga 2 vezes, sem saber. Muitos clientes pagam 2 vezes. Já teve clientes nossos que zerou, não pagou nada, zero, tanto de prefeitura e ISSQN,
quanto o INSS e CND, certidão negativa de débito do INSS, deu 0. Ela não pagou nada. Cara, E então- aí, quando foi só a verbais... Porque se você calcular os impostos, os descontos que a gente consegue, praticamente paga o serviço que a gente teve, o que Durante pagou um para a ano. gente É. durante a Nossa, uma obra. obra É toda. economia. É como se assim, se eu não contratasse vocês e não tivesse organizado, e não tivesse vocês para organizar a minha vida de obra, no final eu pagaria os impostos completos. É como eu tive vocês, paguei vocês. No final eu não paguei nada nem de SSQN, nem de INSS. Vocês saíram de graça para mim. Na verdade, o nosso trabalho, Então. não é um custo. A gente se paga nas economias que a gente faz durante o processo da obra. E você ainda sai com uma obra com uma qualidade muito acima do normal. Porque uma coisa que a gente não abre mão é a qualidade da obra. As normas, né, que vocês mencionaram, né? Também tem essa questão, né? Como o nosso trabalho é um trabalho bem personalizado, a gente tem um trabalho de obra, porque a gente não deixa de fazer obra e só fica em projeto, ou ao contrário, né? Só faz obra e não faz projeto. Porque para a gente projetar bem feito, a gente tem que ter construído. Porque o projetista que faz obra, ele tem noção das coisas. Então, é como se você põe a mão na massa, né? Do que você está fazendo mesmo. Você é igual, você vai... Uma coisa é você pegar lá e deixa eu fazer aqui para ver se vai dar certo. Vai fazer um bolo, te dá uma receita e você come o bolo. Uma coisa é você pegar essa receita e ir lá produzir esse bolo para ver se vai sair conforme igual, né? aquele bolo. Sim. Então, quem que vai fazer melhor a receita depois? Mas se eu colocar um pouquinho mais de areia aqui, ou se eu colocar aqui, enfim. Então, assim, a gente vê, mas pensando, eu sei que não deu certo o que eu projetei, vamos fazer adequação e vamos arrumar. Às vezes acontece. Às vezes o pessoal da obra chama, Alessandra, vem cá, a parte de encanador. Mas se eu vi que se fizer assim, você projetou dessa forma. Se fizer assim, eu tô achando que vai ficar melhor. O que você acha? Legal, você falou, vamos arrumar. Beleza. Aí se eu achar que não, eu falo, olha, mas por causa disso e disso, o cliente pediu isso, eu não estou fazendo dessa forma que você falou. Podia ter feito, mas o cliente quer dessa... Então, assim, são N coisas que a gente está olhando e está vendo desde o projeto até na obra. Por isso, quanto mais pensado em planejado em projeto, melhor a obra, porque aí a gente consegue mastigar. Mas mesmo assim, às vezes, na obra, a gente vê... Nossa, eu podia ter feito assim, né? E aí vai lá e muda, vamos mudar. A gente é aberto também, né? Ao pessoal. Eles vêm perguntar para nós, né? Então, eles têm essa confiança técnica, sabe que a gente... Então, a equipe que trabalha, a gente depende muito de toda a equipe, né? Tanto do pessoal da obra quanto dos projetistas. Então, a gente precisa de pessoas que a gente não consegue ver tudo, 100%. Então... A gente vai... E tudo que a pessoa conhece, sabe, ela entende o porquê e ela faz. Então, a gente sempre tenta explicar. Olha, mas eu estou falando isso para você. Uma coisa que a gente sempre, nas nossas obras, espaçadores de concreto, né? Que a gente utiliza na estrutura. Então, eles faziam aqueles espaçadores antigos. Não sei se você já viu o que é espaçador. Você tem a ferragem dentro de um concreto que vai ficar na forma de madeira. E para você não encostar essa ferragem, ela tem que ter um cobrimento de concreto para que essa ferragem, com o ar, o contato no ar, ela vai oxidar. Então, você tem que cobrir de concreto para que essa ferragem ali dentro dure o maior tempo possível, para que esse ar não entre, né? Então, esses espaçadores, ele tem essa função de não deixar essa ferragem encostar na madeira, na forma. E aí, muitas obras a gente ia, o pessoal usava aqueles espaçadores de massa que fazia na obra, né? Quando usa espaçador, né? E aí, na massa, quebra, tem um monte de gente vem usando espaçadores de plástico já prontos. E aí, a gente explica pro pessoa que está lá, o armador, olha, tá vendo? A função é essa, por que nós estamos usando dessa forma? Aí a pessoa começa a entender. Lógico, tem profissionais e profissionais. Tem pessoa que fala, não, mas eu sempre fiz assim, eu vou fazer assim.
né? Nunca deu errado, né? É. Na teoria, né? Mas a gente tenta explicar. Se né, às vezes não dá certo, porque a pessoa não quer, não, quero fazer então, tá bom, muito obrigada, nós vamos, né? Eu fico contrato, então, né? Vamos ver outra coisa. Mas tem de tudo. Então, assim, a gente, desde reformas que a gente faz, né? Tudo, toda a parte de trocar revista de piso, a gente está orientando, a gente fala principalmente em reforma você planeja, é uma coisa que por mais planejada que seja, às vezes tem na maioria das vezes surpresas, porque, eu vou prever trocar o piso, beleza, você tira o piso, aí você vai ver lá, o contrapiso tá solto. Você vai fazer um piso em cima de um contrapiso solto? Eu não tenho, nós somos responsáveis por isso, a gente fala, não posso fazer. Tem que quebrar e tem que refazer. Já aconteceu o caso assim. Acho que para reforma, demais que deve acontecer isso, né? Retrabalhos, né? Até a reforma pública, né? Quando você executa uma construção nova no setor público, você pode aditivar, né, na construção até 25%. Quando é reforma, você pode aditivar até 50%. Então, já é previsto que você vai ter surpresas ali, né? Sempre. Reforma tem isso. Então, a gente tem que estar orientando a parte técnica, a gente tenta atender a todos os desejos do cliente, desde que esteja igual você falou, né, que você perguntou, né? Se fizer uma coisa que a gente tecnicamente sabe que não tá certo, a gente sai falar que não vai dar certo. Não chega muito projeto de arquiteto, mas meu Deus, rapaz, esse cara aqui quer que eu faça umas coisas meio, né? Porque assim, na engenharia... Mas na realidade a gente gosta de projeto ousado. Assim, a gente é um engenheiro meio diferente. Né? Eu já vi muito meme, né? Isso que você está querendo dizer, né? Sim. Eu já vi muito meme de engenheiro querendo botar pilar, né? Isso que você está falando. Um negócio meio curvado. Curvado. A gente gosta de projeto ousado. Que legal. A gente acha super legal. A engenharia tudo se pode. A questão é o que você está disposto a pagar, gastar. Imagina, né? Entendeu? O Oscar Niemeyer, o que seria dele em Brasília se não tivesse um engenheiro lá que fizesse? Então dá para fazer. Dá. É uma questão de custo. O que a gente fala desde o início, por exemplo, da contratação, quando pensa assim, numa construção, de olhar até a área de terreno, o terreno que você vai comprar, é por conta disso. Qual que é a expectativa do cliente em relação a custo e o que ele quer? Porque se um terreno tem desnível muito grande, ele quer casas com andares. Não, eu quero uma casa térrea sem desnível nenhum. Mas aí você compra um terreno que você tem que cortar, ou você tem, entendeu? Então, assim, orientações Mas se ele técnicas... quer um terreno, se ele quer uma casa com desnível, é o terreno ideal. Que tem a vista. Mas eu quero uma casa térrea e compro um terreno com desnível de 3 metros, em que o condomínio fala que você pode fazer muro de arrimo só até 1 metro, aí não é possível. Aí não dá certo. Entendeu? Então, outro dia eu até fui olhar um terreno com o cliente, né? E quando eu estava olhando o terreno, a corretora estava lá só de olho, de ouvido em pé, né? E aí eu falando com o cliente, falou, olha, melhora o terreno em cima, porque você faz a contenção, né? E aí você fica na parte de cima, você vai ter uma vista legal, o aterro é mais barato do que você fazer corte. Então, eu explicando todas as questões técnicas, né? E a corretora ouvindo, assim, ela falou assim, eu ia comprar o terreno lá embaixo, eu não vou mais. Ela ia comprar do lado de lá, ela veio pra cá. E o terreno de baixo era até legal, porque ele era... de frente de uma de frente da mata e tal, né? Falou, não, é legal, mas desde que você tenha consciência, né? Do que você vai ter que fazer lá. Interessante que tinha já uma outra obra que estava mais ou menos do jeito que eu estava falando. Eu mostrei, falou, tá vendo lá o que o cara está fazendo? Vai ter que fazer aquilo lá. E aí tinha um paredão, assim, né? E acaba ficando desse jeito. Mas, não que assim, não pode, mas você tem que ajustar a sua expectativa para o que você quer comprar.
Senão é isso que dá errado. É você ter expectativa de uma coisa Uhum. e comprar outra coisa que não vai adaptar com a sua expectativa. Isso é muito o que a gente fala. E até na escolha, às vezes, do terreno, que eu tenho esse terreno e esse terreno. Já teve caso de uma cliente falar assim, eu comprei o mais barato, e se o que eu gastei de muro de arrimo para fazer minha casa, eu tivesse comprado o outro, Sim. que era assim, que era um pouco mais caro, eu tinha economizado ainda. Imagina. Exatamente. Um terreno que custa 300 mil e um terreno que custa 350. Imagina que esse custa 300, você vai gastar 150 mil de muro de arrimo. E esse que custa 350, você vai gastar 20. O de 350 é muito mais barato. Com certeza. Você entendeu? Então, uma questão que até para comprar o terreno, você precisa de um acompanhamento técnico. Que senão vai na lábia ali de quem, né? Você tem Mas orientação. às vezes o terreno de 300, que é mais barato, ele está adequado da expectativa que o cliente tem. Ele quer fazer níveis, que nem a Alessandra falou. Então, isso depende muito da expectativa do cliente. Né? Mas eu quero uma casa térrea, totalmente integrada. Bom, mas daí você tem que comprar o... Que teve, inclusive, um condomínio, um cliente que ele foi a primeira casa nesse condomínio. E aí, ele até foi meu professor, eu fiz a casa do filho dele, aí ele falou assim, e o terreno com desnível enorme. Ele falou assim, não, mas eu quero, porque aqui a vista é a mais bonita de Cuiabá. Olha. E a vista da casa, nós fomos na casa dele, né, numa homenagem que teve do professor lá. A casa ficou lindíssima e assim... E a vista realmente do alto da altura, então o desnível era 4 metros de um ponto. Então ele fez a casa dele toda no térreo e fez a área de lazer na parte de baixo, que é onde ele recebeu recebeu mais de 100 pessoas, eu acho, lá. Ficou lindíssima a casa. Já tinha ido, mas aí nessa festa fui ano passado, final do ano, né? Eu acho que a gente foi. E assim, ele quis dessa forma. Então, a expectativa dele era que o fosse... bolso do cliente é o guia, né? Não, a questão é que o terreno atendia a expectativa dele. Exatamente. Não é? Então, a vista realmente. Então, é isso. A gente dá nas orientações técnicas que a gente tem, o conhecimento. Do que a gente não tem, a gente pesquisa, a gente pergunta também, a gente não sabe tudo, né? E a gente tá aprendendo cada obra uma novidade. Se eu fazer um diário de coisas que aconteceram em cada obra, já vou falar pra você. Livros, enciclopédias. Até usar rejunte como argamassa. Nossa. Isso aconteceu na nossa casa. Já teve. Cadê o rejunte? Marrom. Ele misturou na argamassa. Sério. Fica a história, né? É cada coisa. Tudo que acontece. Então, a gente tem, assim, um leque de opções. Mas é isso, a gente tem esse conceito de sustentabilidade que a gente falou para você, né? E tem esse braço no escritório na empresa em relação à prevenção e combate a incêndio, que eu sou engenheira de segurança do trabalho. Então, a gente mexe muito com isso também. E projetos e obras, porque a gente sabe que para fazer projetos bons, você tem que fazer obras também. Não, com né? certeza. Então, isso faz uma diferença. E a gente consegue compatibilizar tudo em fases de projeto e tentar enxergar todas as interferências e problemas o máximo possível para que a obra não tenha menos dúvida possível, né? Não, com certeza. Quanto menos a gente pudesse ir na obra, não precisasse da gente, melhor seria, né? Lógico que a parte técnica tem que ir lá, conferir, verificar. Não, com certeza. Mas a gente orienta o cliente nessa parte todinha de o início ao fim. E também a gente tem uma atuação já de anos também, 10 anos aí também no CREA, mas isso aí pode ser objeto de um outro podcast. Com certeza, com certeza. E fala o que é o CREA, né? Porque às vezes tem gente que não conhece o que é o CREA. Toda obra, serviço de engenharia, ela tem que ter um registro, né? Que é a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Essa anotação de responsabilidade técnica é o CREA, né? Esse registro é no CREA, é o nosso conselho, é o Conselho dos Engenheiros. É onde todo engenheiro tem que se registrar para poder trabalhar, né? Como então, você se forma,
né? Você se forma na universidade, onde você adquire o conhecimento, né? Mas para você poder trabalhar como engenheiro, você tem que ir lá e se cadastrar, né? Fazer o seu registro no CREA. É como uma habilitação, né? Você vai lá, aprende a dirigir, mas você não pode dirigir enquanto você não fizer a sua CNH. CREA é a mesma coisa, né? Então, você aprende a sua profissão, né? A universidade, mas enquanto você não fizer o registro no CREA, você não pode ser engenheiro, né? Então, eu tive atuação aí, hoje não tenho nenhum mandato nem nada, né? Mas eu tive atuação por 10 anos no CREA, mas a gente pode fazer um podcast. Não, com certeza. Traz até mais um, cabe mais um engenheiro aqui também, se tiver algum conhecido, algum amigo, né? Então dá pra abranger muita coisa aí, né? Engenharia é uma coisa muito, né? Gigantesca, né? Então... Silvano já trabalhou na área de pavimentação também por um período, né? Antes da gente abrir a empresa, ele vinha trabalhar junto comigo. Então, tem história, né? Tem chão. Na engenharia tem bastante coisa. Se a galera que tá assistindo quiser encontrar vocês nas redes sociais, como que é que vai entrar em contato? Como que são? A gente tem um site. Um site bacana. abrangente.eng.com.br. Isso mesmo. Tá? Aí a gente tem também, tá no Instagram, Abrangente Eng também. @Abrangente Eng. Tem o da Alessandra, né? Alessandra Castilho, _, tem o E Silvano. o meu @Silvano Pou, P-O-H-L, né? Só procurar que a gente tá lá. Encontrar, a gente vai deixar aqui, inclusive, né, embaixo, aqui na descrição do episódio também, tanto o site quanto os Instagrams, né? Pra galera poder entrar em contato, porque a gente viu claramente, assim, que desde a parte embriológica da obra até a entrega, né? Dá pra contar com a Abrangente pra tudo, né? Desde a parte até de prefeitura, aprovações, orientações em tudo, a gente faz. Então, se o cliente não quiser nenhuma dor de cabeça, é só procurar vocês. Então. A dor de cabeça é opcional. Aí, que legal, ele né? Que quer. Eu costumo dizer o seguinte, a gente oferece o serviço para o cliente, para ele fica duas coisas. Pagar as contas e escolher, né, os materiais da obra dele. Só isso já é bastante serviço. Imagino. Só isso já é bastante serviço, né? Fora isso, se ele ainda quiser fazer mais coisa, que é ir na obra e tal, aí ele tá arrumando dor de cabeça pra cabeça. Eu achei dele. Bacana esse slogan, né? Dor de cabeça opcional. O engraçado é o seguinte, o cara compra um apartamento na planta, né? E para ele ir ver o apartamento, ele tem que marcar uma reunião, agendar, aí vai o engenheiro com ele e tal, mas só na etapa lá na frente, lá no né? Final, já. Aí na obra, quando a gente está administrando, vai de manhã, fica mais tempo que a gente na obra. Palpitando, dando a vídeo. Não, e aí dá o telefone pro pedreiro, pro servente, depois reclama que o cara ligou bêbado pra ele. Na hora, aí né? Não temos como aí resolver. Lascou, né? Não temos como resolver. Então, só se o cara quiser mesmo dor de cabeça, né? Opcional, né? É opcional. Porque é o que eu falei, é que a gente tá falando, né? Obra é problema todo dia. Toda hora. Todo né? dia. Até problema pessoal. Imagino. Até problema pessoal tem na obra. Imagino. Muita gente trabalhando junto, chega na né? segunda-feira, o pedreiro não foi. O pessoal não foi porque tá bêbado, porque não sei o tá quê. demais, tá com dor de estômago. Mas você pode escrever, beber. E hoje chega mesmo, às vezes. Isso aí é a realidade nossa. A realidade nossa. Não tem conversa, né? E a gente tem que estar gerindo isso tudo. Bom, gente, muito obrigado. Queria agradecer demais a presença de vocês. Legal. Vamos marcar de novo para falar mais, né? A respeito do CREA, né? Abranger um pouco mais, né? Tem muita tem coisa demais, né? Tem. Então, assim, eu queria agradecer a disponibilidade que vocês tiveram de vir até aqui, né? Contar um pouquinho pra gente a respeito da empresa de vocês, né? E espero vocês de volta aqui o mais breve possível, né? Que legal. Obrigada, né? Foi muito legal. Nós que agradecemos também. E estamos à disposição. A hora que tiver um tempo aí, estamos à disposição para falar do assunto que for. Porque a engenharia realmente é muito ampla. A própria engenharia civil já é um leque imenso, né? O CREA são mais de 200 profissões. Meu Deus. Mais 250, se eu não me engano, né? E tem assunto para
pra caramba. Tem engenharia pra caramba tem pra que ele, né? saber as dúvidas, É, né? Que tiver, espalhar. a gente Outro vê. dia veio aqui, a gente tá falando sobre engenharia ferroviária outro dia aqui. Tem, Só que legal. tem uma E o ideia. engenheiro civil também faz obra E aí, ferroviária. tá vendo? Ó? Então tem coisa demais pra falar Tem. aqui que não... Eu mesmo, uma das minhas disciplinas optativas no curso de engenharia civil foi ferrovias. Aí, ó. E foi que dia que veio aqui? Veio, a gente recebeu o... Como que ele foi? Ele é o... Fugiu o nome. Voolo, não sei se você conhece o Voolo. Sim. Que ele tá, então, ele veio aqui pra falar dessa ferrovia, né? Que vai vir de Legal. Rondonópolis pra Cuiabá. Ele falou a história da ferrovia. Gastamos mais de hora que falando de ferrovia, né? Então foi bem... É um sonho do pai dele. Né? Isso, ele contou a história. Vai levar o nome do pai dele, inclusive, se eu não me engano, o nome da ferrovia, né? Aham. Então ele veio aqui, contou, partilhou e tal com a gente. Então foi muito bacana. Então é um assunto assim que a gente vai discorrendo e vendo como que é legal, né? Muita gente às vezes fala assim, nossa, né? Mas porque não conhece, não entende, não sabe direitinho, né, o que tá acontecendo, né? Então O próprio governador, o Mauro Mendes, falou esses dias, né? Mato Grosso é do tamanho mais ou menos, ele falou, né? França e Espanha, se eu não me engano, né? E lá eles têm, só esses países, 70 mil quilômetros de Sim. ferrovia. Nós não temos 1000 Sim. aqui dentro do estado. E eles reclamam que nós estamos fazendo ferrovia. Olha que Vê se tem loucura, cabimento. né? Mas a Loucura. parte de engenharia é vasta mesmo. A É gente vasta. tem muita coisa. Ixi, Nossa, vou chama falar. demais, né? É. Então, mais uma vez, muito obrigado. Espero vocês de Obrigada. volta aqui, né? O mais breve possível. E você que nos acompanhou até aqui, ó, tá? As redes sociais aqui da Abrangente, o site, tudo mais, pra você poder entrar em contato, né? Se você não quiser dor de cabeça pra sua obra, é só falar com eles, né? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu favorito aqui, seu gostei e mandar esse podcast para o máximo de pessoas que você puder. Vejo vocês no próximo episódio. Até mais.